dando continuidade ao curso de Comunicação Social e Difusão Cultural, vamos ouvir a palestra Como Produzir Projetos Culturais de Sucesso. Porque nós não podemos mais brincar de produzir projetos culturais e ficarmos mais pobres do que quando entramos. Bom, Sheila Aragão, nossa palestrante, é jornalista, atriz, diretora e produtora cultural com diversos trabalhos em grandes veículos de comunicação, teatro, cinema, TV, edição de periódicos e literatura, com 40 anos de trabalho. Trabalhou como assistente de direção e produtora de grandes nomes como nada menos que Bibi Ferreira, Dulcina de Moraes, Agildo Ribeiro, Augusto César Vanucci, Walter Avancini, Edson Celulari, Débora Bloch, Lilian Cabral, Leandro Hassum, Bete Goulart, Drica de Moraes, entre outros. Só aí já... Dirigiu programas de TV premiados como Documento Especial, Jornal da Manchete e Olimpíadas de Seul, pela TV Manchete. Profunda conhecedora da Lei Rouanet, eu ouso dizer que é a maior, trabalhando com ela desde a sua criação em 1991, foi titular das Artes Cênicas da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o célebre CNIC, representando a APTI, a Associação dos Produtores de Teatro Independente, nos biênios 2013, 2014, 2015 e 2016. Coordena projetos da Moela e Botelho, acho que é essa a pronúncia. Mila e Botelho, perdão. E da LG, Léo Gandeman. Entretenimento, desde 2014. Do Ateliê de Cultura, entre 2014 e 2016, da Caiapó, Fafá de Belém, entre 2017 e 2021, tais como A Noviça Rebelde, Se Meu Apartamento Falasse, Anne, o musical, Pimpim, Collie Potter, Ele Nunca Disse Que Me Amava, Ixi Maria, Billy Elliot, Varanda de Nazaré, e, no momento, está à frente de projetos como Mamma Mia, A Gaiola das Loucas, Pobre Menina Rica, Canções da Floresta do Amazonas, Turnê, A Ratoeira, 33ª Expoti. Mostra Teatral de Brasília, entre outros. Em 11 de janeiro de 2025, estreou na Grande Sala da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, o Rock in Rio 40 anos, o musical, em parceria com a Miller e Botelho, com produção dela, Sheila Aragão, e a empresa dela, Sheila Aragão Projetos Culturais, Dom Cultural. Com vocês, Sheila, anotem tudo, por favor. Obrigada, meu amor. Obrigada. Você é maravilhosa. Oh. Gente, bom dia. Agradecer a Jo, ao encontro, ao curso, pelo convite. É muito bom, é sempre muito bom estar aqui trocando, aprendendo também com vocês. Muito. Eu estou aí chegando a 40 anos de produção e produzir é uma coisa que é meio virótica, né? Você se contagia e não para mais. Eu digo que eu brinco que eu tenho duas profissões viróticas. Eu sou jornalista e sou produtora. Mas uma é a mesma coisa. Eu digo que as duas são a mesma coisa. O jornalista já nasceu produtor, né? Porque ele tem que produzir tudo para a matéria ir para o ar, para a matéria sair no final na página do jornal, para o podcast estar no ar. Então, eu quero aproveitar essa hora que a gente tem aqui para falar um pouco de coisas básicas sobre produzir. O que faz um projeto ter sucesso? Vamos lá. Tá, se eu quiser sentar, eu dou uma sentada. É porque eu falei eu fechei a minha participação aqui
com a Jo. No dia seguinte, eu fui parar no hospital e saí ontem. Então, porque tive que fazer uma cirurgia, mas estou inteira. Pode ficar tranquilos, podem ficar tranquilos que eu estou ótimo. Já distorci o intestino. Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer para ter um projeto de sucesso? Eu costumo dizer que são 5 questões básicas, tá? A gente precisa saber o que a gente quer fazer e para quem. Tem que ter bem claro isso. Não adianta assim, tive uma ideia genial, eu vou fazer um projeto e todo mundo vai gostar. Tem que fundamentar isso, tá? Produzir a gente tem que ter na cabeça uma coisa, é um negócio. A gente vive disso. Tem uma frase clássica da dona Elza Gomes, de uma atriz portuguesa que morreu há muito tempo, e que foi repetida por Cacilda Becker, foi repetida por Fernanda Montenegro, é repetida até hoje, que te diz, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. O artista, o produtor, ele só tem o trabalho dele para vender. Ele produz um livro, é isso que ele vai viver. A gente produz uma peça de teatro, é disso que a gente vai viver. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo é: o meu projeto é capaz, a gente tem que acreditar nele, e o meu projeto é capaz, é importante, e é capaz de mudar a vida das pessoas e impactar empresas? Isso é fundamental. Porque se não tivesse, a gente tem que pensar bastante. Olha, eu quero fazer um espetáculo de teatro para estrear em Brasília e vamos viajar com ele. Por quê? Porque o importante é ele não ficar só aqui. Ou a gente tem que pensar nele grande. Como é que ele pode dar retorno? Não é pensar em fazer 20 apresentações em Brasília e parar. A gente tem que pensar em algo duradouro, tá? Então, primeira coisa, saber o que a gente vai fazer e para quem, o que a gente quer fazer. E acreditar que esse projeto é importante e capaz de modificar a vida de pessoas e empresas, impactar empresas. Por quê? São as 2 pontas para onde a gente vai vender, para quem a gente vai vender. Nós vamos vender para o público e nós vamos vender para o patrocinador. Tá? Terceiro ponto, conhecer o projeto profundamente. Tá? Quando você começa a pensar, eu vou produzir um espetáculo, adoro esse autor, vou fazer com esse autor, isso requer uma pesquisa. Legal, então tá certo, é isso que eu vou fazer. Vou fazer um teste de elenco, eu não sei quem é que vai trabalhar comigo, ou sei. Se eu já souber, melhor ainda. Se eu não souber, quem é que pode agregar valor ao meu projeto para fazer ele chegar lá na frente e o patrocinador dizer assim, nossa, que legal, esse ator é importante para a minha empresa. E outra coisa, saber você quando começa a construir, você já tem que pensar assim, não, se eu vou falar sobre criança, eu vou fazer uma peça infantil, eu tenho que pensar em patrocinadores infantis. Né? Eu vou falar sobre vida, vou falar sobre vida. Vamos pensar em plano de saúde? Vamos pensar em medicamento. Essa galera toda é patrocinador, existe e patrocina. A gente só tem que saber a forma de chegar até ele. Aí, vamos para o ponto legal, que é o 4. Vender o projeto. Nenhum captador no mundo faz melhor do que você. Você é o cara que conhece, você é o cara que
desenvolveu essa história com seus parceiros, mas ele é seu, tem que tomar posse dele. Ele é meu, eu vou vender isso. Quando a gente fala, eu vou falar de vocês que aí, não, é muito fácil quando você trabalha com ator famoso, com gente famosa. Não é muito fácil. Não é fácil para a dona Fernanda Montenegro arrumar um patrocínio. Parece piada, mas não é. Toda vez que vai começar um projeto, começa tudo de novo. Para quem é que vai ter, quem é que pode patrocinar isso? Mudou o foco, mudou o assunto, já não serve mais aquela pessoa, aquela empresa. Então, a gente tem que saber muito bem. E quem é? Você pode ter um captador? Claro que deve ter. Você pode ter uma empresa parceira, uma agência de publicidade que vai correr atrás e vai te dar a parceria com o teu patrocinador? Pode. Mas você é o cara. Você é o cara que vai vender esse projeto para quem quer comprar, tanto o público quanto o patrocinador. Você tem que... Aí vamos lá. Aí temos o 5º ponto. Você tem que entregar. Isso é a cena final. Você, quando começa o projeto, você já tem que saber tudo que você vai entregar. Então, quando já chega no processo de vender, esse projeto tem que estar prontinho, inclusive embrulhadinho para presente, para sabendo tudo que você vai entregar, tudo que você planejou e prometeu ao público e aos patrocinadores. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de vender, mesmo que o seu espetáculo seja gratuito. Você vai ter que vender, porque não entra ninguém no seu teatro se você não tiver vendido, não tiver feito uma boa divulgação, não tiver tido um planejamento especial para aquilo, você entrar na brecha. Por que você vai aparecer no DFTV? Vai. Se você conseguir, aí é que está. A tua estratégia, por isso que você é importante. Você vai virar para o teu assessor de imprensa, ele não sabe igual a você. Mas você tem que vender primeiro para ele. E aí ele vai dizer assim, não, tudo bem, o que a gente pode fazer? Aí ele começa a te dar as ideias, você vai assim, mas peraí, tem uma forma aqui, olha, a gente podia falar nesse assunto. Ontem eu estava vendo a televisão e vi que esse assunto está em voga. Pô, maravilha, então vamos vender por aqui. Tá? É um trabalho de formiguinha e de equipe. Produzir é gerir uma equipe coesa. Todo mundo é um time. Então, todo mundo está jogando bola. A bola tem que chegar lá do outro lado. Temos que fazer gol. É igualzinho. O futebol se profissionalizou tanto que hoje é bilhardário. Quem produz hoje e capta, quem está fazendo esse trabalho há muito tempo. Não tem aquela de, não, o cara é famoso. Não, o cara é famoso, mas ele vai estar começando outra coisa. E não é a dona Fernanda que pega as coisas embaixo do braço dela e vai lá patrocinar. Ela é um dos produtos de venda do seu projeto. Tá? Então, aí temos um fechamento interessante. Nesse planejamento, o que esse projeto precisa ter? Ele precisa estar inscrito nas leis de incentivo federal e, aqui no nosso caso, na LIC, estadual, e em lugares tipo Rio, São Paulo, tem a lei municipal. Tudo que a gente puder captar, estamos dentro. E, além de um planejamento de marketing para captação e patrocínio direto. Aí, aqui eu vou focar a nossa conversa na Rouanet. Porque se ele tiver enquadradinho na Rouanet, ele serve para a LIC, ele serve para a estadual, ele serve para tudo. E ele serve para captar direto. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu estou fazendo, para o ano que vem, eu estou fazendo pela primeira vez a Expoche. É a 33ª edição. Eles nunca tiveram patrocínio, via lei de incentivo. Aí, quando eu olhei, eu falei, gente,
Eu tenho um grande amigo, que aí ele veio conversar comigo, que é um dos produtores. Aí ele falou, Sheila, mas é difícil. Eu disse, meu querido, você capta direto. Aí você capta direto e depende do resto da bilheteria. Quando a gente fecha a conta, essa conta não fecha. É difícil fechar a conta de produção. Não é fácil, não. Cultura é muito difícil de fechar. Então, por isso, de vez em quando você vê uns booms. A gente tem alguns booms, vou usar especificamente a história do teatro, a gente tem uns booms que são Paulo Gustavo, que fez um projeto de R$2.000, que é A Minha Mãe é uma Peça. Quando ele fez esse espetáculo, ele era o produtor, ele era o diretor, ele era o ator, ele era o operador de som, o operador de luz. Ele chegava no teatro com a bolsinha, fazia e acontecia. Aí ele aconteceu na bilheteria. Ele tinha pouca gente para pagar, mas ele ficava doido. Até que ele conseguiu conforto, e o Paulo era uma pessoa que captava na Rouanet. E não era fácil para ele também, não. Tinha que chorar, cantar, berrar, espernear. Outro grande sucesso em bilheteria, que se sustentou por bilheteria, fez as pessoas ganharem, foi o da Os Homens São de Marte, Para Lá Que Eu Vou. Que foi numa época, mesma época, o Paulo e a não, né, a Ingrid, hein? Mônica, obrigada, Serginho. A Mônica Martelli. Os dois foi um período que a coisa acontecia com espetáculo solo, com dramaturgia, que foi escrita pelo próprio autor. Ou seja, eu costumo brincar que a Mônica e o Paulo fizeram um livro. É uma autobiografia que eles puseram no palco. E virou tudo. Virou livro, virou filme, virou série, virou tudo. E só... esse é um espetáculo que não dependia. Esse espetáculo, quando você tem um sucesso de bilheteria, você não precisa de patrocinador via lei de incentivo, que aí tu toma prejuízo. Por isso que os artistas da música popular não querem patrocínio. De vez em quando a gente escuta, fulano, Ivete Sangalo ganhou não sei quantos milhões. Não. A Ivete Sangalo pode estar num projeto, alavancando para que esse projeto seja captado. Ela vai ganhar 25 mil, que é o cachê maior que ela pode receber. O restante vai buscar o patrocinador, o produtor vai buscar no patrocínio direto, para pagar os 500 mil que ela quer. Ela vai receber os 25, e ele vai buscar. Ou então ele vai dizer assim, não, vou te dar parte da bilheteria. Então, você tem que ter na sua cabeça quais são as oportunidades e as opções para fazer aquele projeto dar certo. Isso é fundamental. Todos os dias, quando você pegar o projeto, você diz, pelo amor de Deus, agora vamos ver, o que é isso aqui? Tem buraco aqui, ele vai dar certo mesmo, até ele virar projeto. Ele, na realidade, esse início desse processo é um processo de busca mesmo, seu. Eu faço mentorias e é muito bacana quando eu pego o ator, o artista, o músico, e ele resolve se apoderar da sua carreira. Então, ele lá na frente, ele vai, quando estourar, ele vai abrir mão de ficar fazendo o dia a dia. Mas eu duvido que ele abra mão depois de ele ser o autor, o criador do projeto, porque aí ele já passou pela experiência, ele já sentiu como a coisa acontece, ele já perdeu dinheiro, ele já ganhou. Eu estava conversando isso com a Jo, assim, a gente vive na eterna coisa de mecenas, não, de social. Não. Nós não fazemos trabalho social o tempo todo. Se for fazer trabalho social o tempo todo, a gente tem que estar remunerado já no projeto. Tem que estar lá escrito, olha, eu vou fazer um projeto, não tem bilheteria. Legal. Eu faço muito música erudita. Música erudita eu não posso esperar a bilheteria, nem por decreto presidencial, porque é raríssimo. Mas a gente já pensa assim, olha, pessoal
o nosso pessoal, nós vamos trabalhar com o que tem de melhor e todo mundo será pago dignamente. Teu projeto começa você vendendo a ideia com quem você quer trabalhar. Você pega assim e diz, olha, eu quero trabalhar... Teve a menina, ela ali, estava me perguntando, ela tem um projeto e quer chegar na Fernanda Montenegro, que ela precisa do projeto. Ela disse, já escrevi para Deus e o Mundo, já fiz, já aconteceu, te escreveu pouco. Prepara, porque isso pode ser o tempo maior do seu projeto. Você só fez o projeto, você ainda não tem o ator principal para poder realizar. Então, não é projeto, ele ainda não virou projeto. Não adianta, por isso eu brinco sempre, não adianta você escrever o projeto na Rouanet, ter um PRONAC e não saber o que você vai fazer. Você fez o projeto genérico, paga para um... Aqui em Brasília, aqui tem vários, no Rio tem vários, São Paulo tem vários, o Brasil inteiro tem várias pessoas que fazem projeto de lei de incentivo. Qualquer um chegar perto de mim, pode ser o Papa da cultura nacional ou uma pessoa que está começando hoje. Eu só vou trabalhar com ele se ele souber o que ele quer. E se ele me apresentar ele tem que me comprar. Aí eu posso fazer o projeto dele de graça. Eu acredito nele, e aí eu vou virar para ele, tudo bem, estou dentro com você, eu vou fazer a coordenação do seu projeto, que é o meu trabalho maior hoje. Eu coordeno projetos, basicamente de lei de incentivo, só que o projeto não recebe verba só de lei de incentivo, ele recebe outras verbas. Então, eu formato ele para que ele possa fazer qualquer coisa. E aí eu vou cobrar por isso, eu cobro um percentual, e aí, por quê? Porque a pessoa me ganhou. A pessoa sabe exatamente o que ela quer, ela está precisando de ajuda, mas ela sabe o que ela quer. Está bem feito, está formatado, entendeu? Então, eu acho que o grande barato que a gente precisa fazer, eu brinco sempre, eu estou dando uma mentoria agora, que é uma gracinha, a menina é uma graça, e ela é atriz há muito tempo, no Rio, e resolveu se autoproduzir, ela odeia produção. Eu falei, enquanto você não assumir que você é a dona da sua vida, você não vai virar artista, não aparece. Virei artista. Sou artista há mais de 30 anos. Eu disse, mas não se produz. Você espera alguém bater na porta da sua casa para que você trabalhe. Hoje em dia, então, isso não existe mais. Eu sou da geração que eu estava em casa, eu tinha amigos produtores de elenco, que pegavam, eu deixava meu currículo lá, bonito, meu portfólio, que era lindo, e aí eu estou em casa, virei uma gracinha para vários produtores de elenco, e aí, quando alguém pensava, eu era bem gordinha, disse, precisa de uma gordinha que faça isso, engraçada, pá. Eu fazia teste para todos os comerciais que existem. Eu fiz Itaú, fiz Ford, tenho comercial premiado pra caramba. Aí começou uma fase muito legal, porque aí o diretor ou a agência de publicidade disse, não, ela dá sorte, ganha o prêmio. Não ganhei prêmio nenhum, né? Eu fui lá para o Clio, fui para não sei o quê, o meu anúncio, minha publicidade, e aí ganhou um prêmio. Aí eu pensei, que beleza, mas não existe isso hoje. O cara vai olhar lá se você tem quantos seguidores, quem é que você impacta. Aí nós vamos voltar a isso aqui. Como é que você impacta isso? Tá? Como é que você vai trabalhar você? Você tem que brigar pela sua autoridade. Você tem que ser o autor do seu projeto. Você tem que ser... você tem que ter uma rede social que rebata a sua vida profissional. Você não precisa ter 10 milhões de seguidores. Tem gente com 2 mil seguidores que impacta muito mais do que quem tem 5 milhões. Porque os 2 mil que ele tem, são que a gente brinca, você não precisa ter seguidor, você tem que ter fã. Fã do seu trabalho, que gosta do seu trabalho, que gosta da forma como você fala. E aí, você está vendendo o seu peixe. Então, é um conjunto, tá? Dá trabalho. Dá trabalho. Eu falo com conforto, porque eu detesto fazer rede social. Eu sou jornalista, encho o saco dos outros para os outros fazerem. De vez em quando, eu tomo bronca
da pessoa com quem, da diretora de marketing literário, com quem eu faço mentoria e que me dá toda a minha assistência, ela me dá cada bronca que eu fico redonda. Ela diz, nossa, você faz os projetos dos outros, é o teu mesmo, mas que você não está ensinando, não é o seu pessoal. Está lindo lá. Bomba. Você, pô. Eu falei, é. Ela disse, pô, você tem 1.500 seguidores, está ótimo. Se os teus 1.500 seguidores pegarem e falarem para cada um para 5, você tem 10 mil, você tem 10 mil pessoas de público. Porque se ele falar com a paixão que você fala do seu trabalho, aí você fica, Então, a gente precisa se vender, a gente precisa se organizar, a gente tem que tirar um tempinho todo dia para o seu projeto pessoal, que é você. E o mundo está difícil. O mundo está difícil porque a gente não tem tempo. A gente passa o dia inteiro na rede social, vendo a rede social dos outros, e não faz a nossa. E não faz o nosso dever de casa. Então, vamos lá. Eu vou, com isso aqui na mão, nós vamos fazer um projeto. Qual é que é o projeto? Isso aqui eu só coloquei o que é importante, tá? Resumo, todo projeto tem que ter isso. O projeto prevê a produção, montagem e apresentações em pelo menos 3 regiões do país, do espetáculo X, com direção de fulano de tal. Ou, vamos lá, o projeto prevê a produção do livro, tal, com o lançamento em 10 capitais brasileiras, tá? É qualquer resumo pequeno, 3 linhas. Você tem que conseguir dizer tudo que você quer em 3 linhas, não precisa contar. É aquilo ali mesmo, é resumido mesmo. Projeto provê a produção, montagem e apresentações em pelo menos 3 regiões do país, não preciso dizer quais, depois você vai desenvolver lá, você até faz. Do espetáculo, com direção de fulano de tal. Porque o seu projeto, se ele estiver bem estruturado, você pode mudar as cidades, você pode mudar tudo. Por quê? Porque no momento em que você está concebendo, é a ideia geral, você vai ter que materializar aquilo. Na hora de destrinchar, não, vai ser Brasília, Rio, São Paulo, Salvador e X, e Y. Beleza. Aí fez essas 4, ótimo. Aí, quando você vai começar, no meio muda. Você é produtor, a gente é produtor, sabe que nada muda mais do que a vida da gente todo dia. Ainda mais produzindo. Fechei a pauta lá, fechei pauta lá em Recife. Legal, tudo certo. O teatro pegou fogo. O teatro deu uma meleca lá e inundou. Inundou a Sala Martins Pena, eu não estreiei. O Gustavo, meu amigo, que fez o espetáculo do Paralamas, ele veio fazer Brasília Feliz da Vida, inundou o Teatro Nacional. Ele, além de não fazer, ele perdeu parte do cenário, um monte de coisa. Então, uma produção nacional, consagrada, com patrocínio, que se lascou. Que ele passou mais não sei quantos meses recuperando para poder voltar. Faz parte do jogo. Agora, é o meu projeto? Então, eu não paro. Eu brigo por ele todo dia. É igual botar filho no mundo. Botou filho no mundo, danou-se. É um boletinho que você vai descontar até o último dia da sua vida. Então, enquanto esse projeto estiver ali, você vai ter que cuidar dele como se fosse um filhotinho. Então, vamos lá. Aí, quais seriam os objetivos? Aí, aqui começa um detalhamento. Tá? O projeto, objetivo, a produção, montagem, realização de temporada de 1 ano. Não dá para pegar e vai fazer, eu vou fazer 20 espetáculos. Tá bom, pode ser 20 espetáculos. Em 1 ano. Porque aí você tem tempo de planejar. Você vai fazer... Nada impede, não, eu tenho que fazer uma temporada aqui, tenho que fazer outra... Não, eu faço teatro musical, um projeto meu demora 3 anos. Eu começo dizendo que eu vou fazer Rio, São Paulo, aí depois entra mais patrocínio, eu posso chegar a um valor, eu estou lá, 1 milhão, eu posso chegar a 1,5 milhão, eu posso pedir mais 50% e brigar. Isso via incentivo. Agora, fora do incentivo, eu posso continuar fazendo. E usando a base para pagar a minha base, o incentivo. O espetáculo deu certo. Só para vocês terem ideia, eu estou fechando Mamma Mia, musical. Tá? Ele é um projeto de 2018. Nós estamos em 2025. Ele tem 7 anos. E está ali. O projeto só pode ter 3 anos.
Eu captei até esse ano. Mas parei 3 anos de pandemia. Um antes já tinha parado, entrou o dinheiro e ficou preso. Não entrou total, entrou, não tinha entrado os 20%. Mas, não, até entrou os 20%, mas 20% não resolvia meu problema. E aí a gente tem que ter sangue frio para ver o dinheiro lá e não meter a mão nele. Até ele ser possível fazer. Não, não vou mais fazer 50. Eu tenho aqui, eu posso realizar e eu vou fechar ele com 20. O que eu tenho dá para fazer 20. Pum, você enxuga e faz uma readequação do seu projeto de boa, como você faz com a sua vida. Mudou de rumo, a gente readequa. E tudo isso é possível via lei de incentivo. A gente só tem que lembrar uma coisa, quando você vai pedir lei de incentivo, o governo é teu sócio. Tudo que você for fazer, você tem que pedir para ele. Você tem que, no mínimo, comunicar. Não vale ser aquele marido que é casado numa boa, com comunhão de bens, porque a lei de incentivo é uma comunhão de bens, e aí você resolve não contar nada que você fez. Aí você se lasca e vai ter que pagar tudo, devolver o dinheiro, às vezes por uma coisa que você não fez errado, mas você só não comunicou. Como você não me contou, o governo vai pensar, desculpa, você não me contou, eu até aprovaria, mas você não me falou antes, depois não tem jeito. As normas são antes, mas não precisa ser aquela coisa, dá tempo. Por isso, planejar é fundamental. Então, vamos lá. O projeto objetivo a produção, montagem e realização de temporada de um ano do espetáculo teatral XXX em Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A previsão é de atingir um público de até 25 mil pessoas, em teatros com capacidade de até 500 lugares, com o início da produção em janeiro de 2026, montagem em março e estreia marcada para abril de 2026 no Teatro da Unip, em Brasília. O que a gente vai fazer depois está lá mais ou menos. Estamos nessas cidades, mas pode ser que não seja Goiânia, você recebeu uma proposta que é Belo Horizonte, você pode não ser Salvador, você recebeu uma proposta para ser em Aracaju, serve, que está na mesma região. Você fazendo esse tipo de proposta, você tem que ter pelo menos 3 cidades em 3 regiões diferentes do país. Maravilha. Tudo pode mudar dentro disso. A base é essa. Tá? Então, vamos lá. Serão 50 apresentações. 50 apresentações dá 25 mil. Se a gente fizer lotado, a gente tem que prever, nós queremos sucesso. Não vai acontecer essa lotação, nem que você seja Beyoncé. Você não vai lotar desse jeito. Mas o seu objetivo é esse. Quem sabe? Quem sabe viralizou, quem sabe a gente virou um sucesso, e aí a gente possa chegar e dizer assim, espera aí, não preciso do patrocínio mais, meu espetáculo está em pé, tem um monte de gente querendo, já me convida para fazer a praça tal, me convida para fazer o outro, vou lá. Aí você começa a andar com a tua perna, mas já tendo a produção levantada. E pode também fazer as duas coisas, continuar assim, olha, entrar com um novo projeto do mesmo espetáculo, continuando a temporada, só para pagar os custos básicos. Pagou todo mundo? Aí, bora lá. Tá? Então, serão 50 apresentações em pelo menos 5 cidades, uma oficina como contrapartida social sobre produção, tendo por base o processo do espetáculo para alunos e professores de escolas públicas e um ensaio aberto ao público. Detalhe, não importa se é Rouanet, se é LIC ou o que for. Todo patrocinador hoje quer a contrapartida social, porque existe uma coisinha chamada compliance. Tem que ser bonzinho, todo mundo tem que estar dentro da estrutura que a sociedade exige como convivência, graças a Deus. Tá? Então, o que é esse projeto? Além dele proporcionar diversão e entretenimento, o teatro também pode ter um caráter educativo e social, abordando temas relevantes, instigando reflexões do público. Serão mais de 30 profissionais. Aí você tem que contar quem é que vai receber dinheiro aqui. Na cadeia produtiva, o que esse projeto gera para a economia? A gente fica pensando, nossa, eu não sabia que eu estou fazendo uma coisa tão importante. Eu não estou só subindo no palco, eu estou gerando emprego, eu estou
fazendo ação social. Eu estou... Aquele outro ali, ó, em um ensaio aberto ao público. Isso, formação de plateia. Isso a gente costuma chamar, eu brinco muito, que eu botei um nome que eu chamo encantamento. Você tem que arrumar pessoas novas para você encantar. Então, você abre a porta, essa divulgação para isso aqui, às vezes, tem que ser maior do que o do espetáculo. Tá? E, às vezes, é difícil colocar as pessoas lá dentro. Mas, então, você começa antes. O teu livro, você tem que começar antes, vender pré-venda. O seu show, mesma coisa. A sua oficina, que também é um projeto cultural, você tem que começar a falar dela bem antes. Não diz a data. Na hora que você tiver o dinheiro, a data rola. Tá? São mais de 30 profissionais envolvidos diretamente no projeto, entre atores, equipe de criação e uma equipe técnica treinada para colocar em cena um espetáculo de qualidade para um grande público. Nós estamos em busca de quê? Público. Nós estamos em busca de quê? Ganhar din-din. Ganhar dinheiro, então, nós estamos correndo atrás de resultado. Não dá mais para abrir um negócio. Isso aqui é o seu negócio. O seu projeto é o seu negócio. É a sua forma de ganhar dinheiro. De todo dia chegar em casa, aqui, ó, botei hoje comidinha na mesa, então vamos viajar no final disso, nós vamos para dar uma volta aí, vamos passar um fim de semana em Pirenópolis, pode ser que seja só Pirenópolis, mas tá bom, com o meu trabalho. Com tudo isso acima, o projeto de teatro tal oferecerá uma produção de qualidade visando o fomento de atividades culturais com a promoção de cidadania cultural, de acessibilidade artística e da diversidade, bem como estimulando a expressão cultural e artística. Beleza, isso é básico. Todo projeto tem que ter isso. Isso aqui é um bem bolado. Agora, aí vai adaptar o seu projeto. Aí você, nessa coisa, você vai vender o seu peixe. Aí você vai me encantar. Essa menina que está fazendo comigo a mentoria, é muito legal, ela está fazendo trabalho solo. Aí eu morri de rir que na semana passada ela chegou assim, vou rasgar tudo e não quero mais fazer nada. Eu disse, isso também acontece. Você vai, mas não vai, não. Daqui a pouco você percebe que arruma. Mas você disse que está bom. Está bom. Você só precisa se apaixonar pelo que você falou. Porque você está tentando fazer eu gostar. Você está bonitinha. Tecnicamente, ficou show. Só que você não está acreditando. Eu acho que eu estou acreditando mais do que você. Aí ela falou, então tá, eu preciso de 15 dias para pensar com ele. Eu disse, isso, dorme com ele, dança com ele, faz. Aí eu contei para ela a história de quando eu escrevi meu livro, e que eu escrevi, eu estou aqui no final, a gente vai sortear um exemplar, e é o primeiro livro no mundo com trilha sonora. É uma autobiografia de ficção. Ele foi escrito em 2012, foi lançado em 22, por várias coisas, entre outras, primeiro, ninguém sabia como era uma trilha sonora. As editoras não conseguiam entender o que eu queria. Eu falei, mas não dá. Não dá. Eu disse, você não leu? Você não fez isso aí sem problema nenhum? Você leu, ouviu música, e como é que não dá para lançar? Você fez? Eu te entreguei um papel e você fez? É mesmo. Então, eu passei quase 10 anos convencendo os outros que aquilo era possível. Aí, um monte de coisa. Mas, quando eu fiz, aí eu entreguei para uma das maiores escritoras portuguesas. Ela acha que ela vende pouco no Brasil. Então, ela fica brava. Aí eu falei, não, porque você mora em Portugal. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, e ela tem 10 milhões de livros vendidos em Portugal. Eu falei, querido, cada português tem um livrinho seu dentro de casa. Agora, isso não vai acontecer no Brasil. 10 milhões de livros, nem com 250 milhões de habitantes, você não vai vender 10 milhões de livros no Brasil. Aí ela também me deu uma bomba. Ela disse, se você está pensando que você vai lançar seu livro logo, você não vai. Isso lá em 2012. Ela pegou assim, até você lançar, você vai rasgar, você vai jogar fora. Ela disse, mas não rasga não, hein? Deixa salvo em algum lugar, porque dá surto e a gente joga no lixo. Não faça isso. No final de tudo, você vai lançar, pode ser que você vai reescrever, e no final pode ser que você lance
o livro que você escreveu, primeiro. Aí eu falei assim, não tem problema. Isso aqui eu tenho que estar formatado na minha cabeça, era isso mesmo que eu queria. Blá, blá, blá. Não deu outra. Antes de eu sair, ela virou para mim assim, e um detalhe, você não lança com menos de 7 anos. Eu falei, como? Como é que você vai me dizer uma coisa dessa? Meu projeto é o projeto da minha vida. 7 anos? Ela falou assim, com menos de 7 anos não rola. Então, foram os 7 anos mais os 3 da pandemia. Tá? E eu rasguei o livro, joguei o livro, mas eu tinha um arquivo que ele nem ficava no computador. O original estava guardado. Eu mudava, jogava. Eu rasguei o livro, joguei fora, não queria mais. Depois mudei tudo. Primeiro que era uma autobiografia de ficção. Ele é uma autobiografia de ficção. O personagem sou eu, mas nem tudo é verdade. Então, imagina, o que eu matei de gente e revivi. Foi uma maravilha. Eu matava, disse, não estou satisfeita. Aconteceram confusão, pá! Matei os personagens. Aí eu falei assim, não posso. Aí, no final, o livro que eu lancei foi o livro que eu escrevi primeiro. Quando eu entreguei para ela, ela falou assim, não falei que você ia fazer isso? Podia ser isso, mas podia ser outra coisa. Aí eu falei, ok. Então, isso é fundamental. Tenha em mente que você vai odiar o seu projeto, que você vai amar o seu projeto. Tem dia que você quer acabar com ele. É como mãe, que você acha maravilhosa, mas pelo menos 3 vezes por semana você quer matar ela. Mas aí depois você vê, quando você fica mais velho, que não é bom matar a mamãe, mas adolescente, então, mata todas as mães do mundo, e eu apoio, porque se você não matar assim, você vai matar fisicamente, é pior. Vamos matar na imaginação. Então, vamos lá. Então, nós temos um projeto. Quase. Aí nós temos a justificativa. A atividade cultural é importante para o entretenimento, é geradora de emprego, renda e fundamental para o desenvolvimento cultural da população como um todo. Este projeto visa, acima de tudo, a realização de um espetáculo com excelência em qualidade teatral, contribuindo para fomentar a cultura e desenvolver as atividades cultural, econômica, artística do nosso país. A aprovação desse projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura é imprescindível à sua realização, por se tratar de um espetáculo com uma equipe de atores, técnicos, produção e equipamentos de excelência, o incentivo permitirá a execução plena do projeto. Eu preciso do incentivo para fazer tudo que é necessário. Agora, pode ser que, se o dinheiro vier via direta, eu realizo também. Se eu conseguir impactar direto e estou vendendo ingresso antes da estreia, lotei 1 mês e meio de espetáculo, posso começar a fazer antes de pegar tudo. Tá? Acreditamos que a formação de plateia requer investimentos a longo prazo e podemos ver a circulação de... E que hoje, isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma coisa que é bom para fundamentar. É que a gente vê que hoje a circulação de espetáculos de sucesso no eixo Rio-São Paulo, pessoas e produções que estão fora do eixo Rio-São Paulo, que sempre ditaram as nossas normas, eu trabalho Rio-São Paulo, mas eu trabalho Brasília, tá? Trabalho Brasília. Eu hoje não faço mais produção local, mas eu tenho um projeto acontecendo que eu amo ele de paixão, que é o do a Mostra Teatral de Brasília, que é no Brasília Shopping. São 70 e tantos espetáculos. A produção é da Renata Rezende, é muito lindo. E esse projeto era um sonho meu há 16 anos atrás. Não consegui realizar. Brinquei de outra coisa. Aí, há 2 anos atrás, a Renata virou para mim, Sheila, o que você acha de eu fazer aquele projeto? Eu disse, nossa, vou amar. Primeiro que eu vou ver realizado uma coisa que eu sonhei lá. E sempre achei possível. Ela falou assim, mas eu queria parceria para você me ajudar a buscar. Beleza. Aí eu entrei, vi o projeto, a gente fez junto. E captamos com a própria Paula Otávio. Eu virei para ela assim, ela falou assim, mas nem não vão fazer, não faziam há 15 anos atrás. Agora, marca uma reunião, e você tem acesso, ela já dirigia o teatro, você tem acesso, vamos explicar para ele que ele não vai gastar nada. Ele vai fomentar o teatro, movimentar o shopping, e vai... Eu vendi o peixe, o patrocínio que, a princípio, era de 500 mil, vai fechar com quase 900.
Ou seja, a gente foi cantando, ele já deixou de ser, como ela disse, não, nós vamos fazer tudo num ano. Eu disse, não vai. Nós vamos fazer tudo num ano. Vai estar para papai. Ele falou que vai dar isso. Não vai. Depois ele vai dizer que não tem. Ele também não sabe, porque ele não fechou a conta de quanto é que ele tem dinheiro para aplicar. Mas ele vai gostar. O importante é que ele goste e torne isso uma aplicação em Brasília. O DECA faz um outro que é um barato. Ele tem a Brasal. Nós estamos falando de Brasal e estamos falando de Paulo Otávio. Todos dois empreendimento imobiliário. Tá? Tem outras coisas no grupo, mas isso, eles nunca deram nada. Eles nunca tinham dado nada, porque também ninguém não sentava para conversar. Eu falei assim, não quero conversar com o Paulo Otávio, não. Eu conheço o Paulo, não quero conversar com ele, não. Quero conversar com o contador dele. Chama o contador dele. Aí você tem um amigo, aí vamos lá, aí você conhece, você tem um amigo. Pô, o pai tem uma empresa, o amigo tem uma empresa, você tem um monte de... Cara, você faz uma vaquinha e o cara te apoia como pessoa física. Eu sou patrocinadora, eu me orgulho disso. Eu aplico na Rouanet R$3.000 ano, que é o que o governo me dá de isenção. Para isso, ele me rouba muito dinheiro. Tá? Da grana que ele tira, dos 27% do meu imposto de renda, né, 27,5%, eu posso usar 3.000 e decidir para onde eu quero botar esse dinheiro. Então, isso, para mim, eu fazia quando antes minha mãe aplicava nos projetos, tem um projeto aqui. E, às vezes, eu aplico num projeto que é pequenininho, que aqueles 3.000 resolvem a vida do cara. Né? Então, isso é legal. Então, os amigos... Brasília é um lugar onde você pode captar mesmo com pessoa física. Se você pegar aí o pessoal, você pega na Esplanada tem um monte de patrocinador em potencial, porque eles descontam imposto de renda. Se cada um der R$1.000, ou R$500, ou R$10, aí é o que o Eu Faço Cultura faz, da Caixa. Todo mundo, o Eu Faço Cultura é um projeto que é bancado por funcionários da Caixa, e que não necessariamente nem vão. Às vezes, tem um dos projetos que é um show aberto em praça pública, aí vai todo mundo que patrocinou. Mas a pessoa está dando lá R$1.000, R$500 ano, é descontado na fonte. Então, é só saber o que ele pagou no imposto de renda do ano passado e ele consegue ser teu brother. Tá? E, além disso, olha lá, passa por várias cidades do país, gratuitamente, em teatros de preços populares, graças ao apoio da Rouanet. Sem incentivo fiscal, seria impossível alcançarmos esses números. Uma vez que a rentabilidade... Aí, aqui está aquilo que eu falei lá atrás. A rentabilidade e a sustentabilidade dos espetáculos... Aí eu botei aqui espetáculo, mas dos produtos culturais, tá? Não acontecem somente com bilheteria, venda de livros, venda de CD que não tem mais, né? Liberação no stream. Em tempos de crise econômica, os patrocínios tornam-se cada vez mais escassos. Toda vez que a coisa aperta, some todo mundo até ver se vai ter lucro ou não. Tá? Outra coisa bacana é ir buscar gente que nunca patrocinou. Você tem um amigo, vai lá, vamos lá que eu vou chegar lá. Além disso, a cadeia produtiva do teatro gera milhares de empregos diretos através de MEIs, que tiraram profissionais da informalidade e indireto, desde pipoqueiro, motorista de táxi e de Uber, o comércio em torno do espetáculo, hotel, restaurante, etc., que proporcionam a devolução do incentivo fiscal através de novos impostos a partir do poder de compra de milhões de brasileiros que fazem parte disso. Ou seja, a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE já... Existe uma pesquisa séria, que se fosse dinheiro ruim, o governo não dava. É porque ele ganha mais do que ele dá para a gente. Cada R$1 é 1,8 em imposto. Tá? Vamos lá. Aí temos uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Acessibilidade. Isso é outro ponto fundamental. Todo projeto tem que ter
acessibilidade e democratização do acesso. Por que nós precisamos falar de todas as formas de acessibilidade? Arquitetônica, para deficientes visuais, auditivos, intelectuais, para o projeto chegar em todos os públicos. Hoje em dia, não é só o governo, mas as empresas têm regras de compliance, que eu já falei lá atrás, extremamente atreladas a ações sociais e climáticas. A gente não pode pegar... Você vê que cada vez menos a gente tem programa de espetáculo impresso. A gente, às vezes, imprime um ou outro, mas você entra no teatro, está lá o QR Code, mas tem que ter. Eu disse, quando a pessoa vira para mim, não, mas eu não vou imprimir. Eu disse, mas, pelo amor de Deus, você tem que botar lá quem é a sua ficha técnica, quem é o profissional que está trabalhando com você. Tem que ter isso aí. E tem que dar acesso, o nome dessas pessoas, que é... Essas pessoas não estão esperando somente o dinheiro. Elas estão esperando o reconhecimento pelo trabalho delas. Tá? Então, isso é uma das coisas importantes. A segunda é a democratização do acesso. Tem que falar, todo projeto, independente de ser lei ou não ser lei de incentivo, ele tem que falar das medidas de democratização. Por quê? É uma das formas de você botar o dinheiro para dentro. Você vai, como é que você vai vender? 10%, você já sabe. Se tiver lei, 10% é beneficiários da lei, ONGs, tá ali, baixa renda, escola pública, instituições que apoiam as minorias. 10% no máximo de gratuidade para a totalidade dos patrocinadores. Você vai dividir lá na proporção que eles te deram o dinheiro, no máximo. Se não tiver, se não deu, você vai dar menos e aí você pode vender o restante. No preço popular, até R$50. Então, vamos lá. 10% de gratuidade para a divulgação de projetos que tem de chegar ao público informando. Aí é que está. A divulgação de um projeto é porque é necessário que ele informe ao público, esses 10% que você convida o cara, convida um amigo, o formador de opinião, o jornalista, é com a contrapartida de que ele vai dizer que aquilo ali, ele foi assistir um espetáculo que tinha lei de incentivo. Não é para ele ver o espetáculo. Ele tem que dar o retorno. Ele ganhou de graça e vai falar. Tem que falar. Ele pega, nem que a rede social dele tenha 10 pessoas, ele divulga. Tá? Informando que se trata de um produto patrocinado pelo governo através das leis de incentivo e LIC, no caso do DF. Tá? Além disso, todo projeto tem que ter 20% do produto, ingresso, livro, etc., vendidos a preço popular, até R$50, a inteira. Tá? E 25% a meia. Então, o que nós temos aqui? Aí nós temos os 50%, que pertencem ao produtor, tem o limite de preço médio de 250. Não pode passar disso. Ninguém vende teatro musical. Eu faço teatro musical que todo mundo diz, o preço do ingresso é um absurdo. Não, não é. Ele só a média tem que dar 250. Tá? Eu posso ter ingresso a R$350, mas eu vou estar contrabalanceando com os ingressos baratos. E isso é uma bom de fazer lei de incentivo, é que você não precisa calcular, o sistema calcula para você. Aí depois você pega e rouba ali e bota no seu projeto de patrocínio geral. Tá? Então, eu digo que a melhor coisa é aprender a fazer Rouanet. Então, olha lá, os 50%, aí é que está, os 50%, né, esse que pertence ao produtor, preço médio 250. 50%. Os outros 50% são do sócio, que é o governo. Então, é 10% para beneficiários de baixa renda, 10% de gratuidade, patrocinador, e 10% para divulgação do projeto. Gratuidade também para chegar ao público sabendo de onde veio esse dinheiro, como é que isso chegou aqui. Cara, se você pensar bem, se o patrocinador te dá o dinheiro, ele vai querer, no mínimo, uns 20% para ele. Mesmo se o patrocínio for direto, tá? Eu vou te falar de um projeto que não tem Rouanet, que é o Rock in Rio, e eles dão, os patrocinadores, o que eles querem? Eles querem o Rock in Rio. Querem fazer a ação de trabalho, de marketing deles, dentro daquele que é o maior evento de rock do mundo. Então, tem troca. O sócio ali é o patrocinador. Aqui é o governo. Então, é meio a meio. Tá? Então, deu para sacar por que a gente tem que prestar satisfação para o sujeito lá, para o governo? Porque ele é sócio.
Eu falo assim, não pode tratar assim. Ele é sócio, quase majoritário. Ele só não é majoritário porque os outros 50% é você que está gastando tempo, dinheiro, investindo num produto cultural, fazer um melhor para devolver à sociedade. Ou seja, você está fazendo os outros 50% de uma política cultural que o governo não tem condição de fazer. Porque aí, quando você vai ver que a distribuição do dinheiro direto do mecanismo, que é as emendas parlamentares, os editais públicos, né? Esses têm o limite. Tá? Então, nós vamos lá. Passou isso, coisas fundamentais para fechar o nosso projeto. Ficha técnica, todo mundo tem o seu. Você está procurando, inclusive, para trabalhar com a Beyoncé no seu próximo espetáculo. Ela vem fazer. Ok? Você pode pensar. Agora, se você pensar e quer que aquilo conste no seu projeto, isso é legal, cara. Muda tudo. Aí muda tudo. Quando a gente vai fazer um musical, que a gente quer... Pô, eu trabalho Miguel Falabella. Miguel Falabella não ganha 25 mil por mês. De jeito nenhum. Mas ele topa fazer Rouanet. Por quê? Ele vai ganhar 25 mil ali na Rouanet. Agora, aí eu ofereço para ele uma participação da bilheteria, que é minha, não é do governo. Aí eu dou uma parte da bilheteria em que ele chegue numa coisa que tem o outro lado. Se ele não fizer o musical aqui, ele não vai fazer em Nova York ou em West End, que são os dois únicos lugares que ele pode fazer melhor do que aqui. Mas aqui é o terceiro polo de musical do mundo. O Brasil produz, é o terceiro lugar. E, neste terceiro lugar, nós já estamos passando à frente de Londres. Por quê? Porque a gente tem um processo criativo, os gringos são loucos para trabalhar com a gente. Eles topam vir para cá para ganhar 25 mil. É muito doido ganhar 25 mil por mês. Mas por quê? Porque lá eles não têm a liberdade que a gente dá aqui para ele criar. Então, eles querem entender como é que a gente, doido pra caramba, terceiro mundo, e que a gente faz uma coisa que eles ficam assim, uau! Minha maior alegria foi sentar do lado da mulher, da manager da UMTI, que é a empresa americana, norte-americana, que detém os direitos da Noviça Rebelde, da maioria dos musicais, a gente produzindo há 6 anos, nós produzimos agora esse ano, há 7 anos atrás, a mulher não sabia quem eu era, é bom, quando você faz coordenação de projeto, você não tem uma cara famosona, está quietinha, sentei do lado dela, eu de um lado e o advogado do projeto do outro. A gente botou ela bem no meio de nós dois. E ficamos ouvindo e vendo a reação dela. Ela ficava assim, amazing, amazing, amazing. E ela falou assim, eu nunca vi. Ela falou assim, é muito melhor do que na Broadway. Eu falei, uau, isso é o melhor elogio do mundo. A gringa está sentada ali e diz que está melhor do que lá. Entendeu? E aí, isso, porque você está na batalha. A gente faz milagre. Eles produzem a Noviça Rebelde, a gente gastou 10 milhões para produzir a Noviça Rebelde. Agora, eles produzem com 50. Porque eles não produzem com menos de 10 milhões de dólares. Tá? Então, ela não consegue entender como é que a gente fez aquilo com menos dinheiro. Tá? Então, isso é importante. Então, vamos lá buscar a nossa ficha técnica. E, se a gente tiver, a gente consegue uma cartinha do cara que se apaixonou pela gente. E ele diz que vai trabalhar com a gente. Aquela cartinha resolve boa parte de coisas de patrocinador. Tá? Aquela cartinha resolve. Cronograma de trabalho é o próximo. Tem que ter. Você tem que botar lá. Aí disse, não, meu projeto vai ser para 1 ano, é no mínimo para 2. Porque 1 ano tu vai planejar ele. Tu aprova, vai correr atrás de patrocínio e vai continuar correndo até o último dia dele. Mas você tem que, a não ser que você, antes de começar, já tenha o patrocínio. Porque é isso que eu te falei. Você fez um processo, o seu processo começou 1 ano antes dele estar inscrito. Tá? Então,
fazemos o cronograma, que começa na captação, na elaboração do projeto, e termina na prestação de contas. Tá? Aí a sinopse. Todo projeto tem que ter uma sinopse. Você vai contar a historinha, se é a sinopse do livro, se é a sinopse da exposição, se é a sinopse do espetáculo. E especificações técnicas. Teatro e shows tem que falar duração, classificação etária. Livro, número de páginas, tipo de papel, isso tudo tem que estar especificado lá como é que a gente vai usar, até para chegar lá embaixo, na planilha orçamentária, o cara entender por que a gente está pagando aquilo. Por que a gente pediu aquele valor. Contrapartida social tem que estar bem explicada. E outras informações. Alguma coisa que você tenha que não ficou bem claro, você bota lá numa binha. E vamos na planilha orçamentária, que é quando você vai dizer o valor do seu projeto. Tá? Aí, nós vamos vender. Vamos vender o projeto agora. Mas como é que a gente vende? A gente tem que saber um pouquinho da lei. Quanto mais a gente souber, melhor para vender, porque a gente vende para patrocinador, que tem lei, e para quem... Quando ele diz assim, mas eu não tenho dinheiro, diz, quanto é que o senhor paga de imposto de renda? O senhor tem dinheiro. Aí você começa a dizer para ele que ele tem. Né? Isso é mole de você falar, sempre. Ele diz, mas eu não tenho, tem. Porque aí você pode pesquisar antes, quem é a empresa, como é que está. O Google hoje quebra o galho da gente, o ChatGPT também. Conta tudo, são fofoqueiros e contam tudo para a gente. Você pode ir no site do Ministério, que o site do Ministério diz quanto que cada empresa aporta. É tudo transparente. Tá? E aí você sabe, ele aporta isso, eu vou brigar... Pô, o Itaú bota 25 milhões. Não, eu só quero 500 mil. 500 mil resolve o meu problema. Então, eu vou brigar pelo Itaú. Itaú, faço um projeto que seja para poder encaixar no Itaú, para poder encaixar... Se encaixa, não precisa espremer, não precisa ser falso. Ele pode ser de verdade para qualquer empresa. E aí, o que você pode virar? É onde você vai dizer, isso aqui eu fiz uma coisa bem geralzinha, de 4% a 6%. Se eu for pessoa jurídica, eu estou falando com uma empresa, ele pode aportar 4% do imposto devido. E se for pessoa física, 6%. Tá? Vocês podem calcular quanto o governo me leva. Né? Eu estou pagando 6% do que... 3 mil é 6% do que ele me rouba. Isso mesmo, sem tirar um tostão do bolso, é possível ajudar a mudar o Brasil, incentivando centros culturais, bibliotecas, museus, cinema, salas de espetáculo, teatro, dança, circo, literatura, música instrumental e erudita, audiovisual, folclore e outras expressões. Afinal, é a cultura que define a identidade de um povo e é, portanto, essencial para a sociedade. Para a gente ter sucesso no nosso projeto, a gente precisa conhecer os nossos direitos e as nossas leis. A gente precisa chegar lá e dizer, olha, isso eu preciso saber. O que lhe credencia é você escrever um bom projeto. Digo para você que eu não conheço nenhum projeto bem feito que não tenha sido aprovado sem ninguém conhecer. Tá? Para mim, uma das coisas mais emocionantes que eu já vi era uma senhorinha de Catalão, que aprovou, ela aprova há muitos anos, a escola de balé dela, lá em Catalão, e ela correu atrás da Mitsubishi, das empresas da cidade, e mostrou a importância. Ela só trabalha com criança carente. Ela já mandou 2 para o Bolshoi. Olha lá. Olha lá. Ei, que maravilha. Ó. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então... Aí, ó. Está vendo? Isso é uma coisa... Por isso que eu digo, não, as pessoas, não são só as pessoas que estão em contato com gente poderosa. Então, vamos lá, que a gente já bota aqui. Ó. O incentivo fiscal é uma contrapartida garantida pelo governo a uma empresa ou pessoa que investiu dinheiro, material ou serviço em um projeto previamente aprovado pelo Ministério da Cultura e que recolhe imposto de renda calculado sobre o lucro real. Ou fazem declaração anual do imposto de renda como modelo completo. Tá? O desconto do incentivo deve respeitar o ano fiscal dos aportes, mas
com uma vantagem: o dinheiro, o valor do material ou serviço prestado, investido no projeto, tem 100% de isenção. É o chamado artigo 18. Teatro, literatura, audiovisual, você vai ter uma série que você bota dinheiro. Música popular é entre 30 e 70. Aí o que acontece? Com isso aí, Caetano Veloso não quer nem a pau Lei Rouanet. Não quer incentivo fiscal, porque ele vende na bilheteria, então ele não precisa. O patrocinador quer dar o dinheiro para ele, coisa para poder fazer o que ele quiser, com os 250 milhões de ingressos que ele vendeu na turnê com a Bethânia. Tá? Então, é uma bobagem. A questão é dinheiro. Tá? Quando é lucrativo, o patrocínio tem que ser direto. Por que existe o artigo 18? Porque é impossível você tirar lucro de um projeto. De um projeto com patrocínio, com bilheteria. Eu fiz o Rock in Rio musical, que é o meu último projeto, com patrocínio integral de 7 milhões. Ficamos em cartaz 40 apresentações, porque era Rock in Rio, 40 anos, ou musical. O Medina liberou os direitos por 40 apresentações. Captamos tudo. E o que acontece? Gastamos 7, a bilheteria foi 3,5, lotada. E 50% o Medina não pegou nada. Quer dizer, teoricamente, não pegou ele, pessoa. Mas a Rock World, que é a dona dos direitos do Rock in Rio, por obrigação, ela leva... Ele não queria nem falar em Rouanet, mas disse, não, mas bilheteria. Ele disse, tá, bilheteria. Ele levou 50%. Então, desses 3,5 milhões, 750 foi para a Rock World, que não precisava disso. Mas, por uma questão de legislação e direito autoral, obrigada a pegar. E, detalhe, desse 1 milhão e 750, existem coisas que a lei não paga. Existem coisas que a lei não paga, não se enquadra. Então, uma parte disso foi devolvida. Foi reabsorvida pelo próprio projeto. Praticamente 1 milhão voltou para o projeto. Mesmo tendo sido captado 100%, porque existem coisas que não se pagam. Tá? Então, nessa brincadeira, eu estou falando um espetáculo de sucesso, bombado, lotado todo dia, 7 milhões de gasto, 3,5 de bilheteria bruta. Aí você vai pensar, 20% é do teatro. Então, tem 70%, aí já ficou 70%. Aí tem os direitos autorais do texto, que aí não tem nada a ver com Medina. É quem escreveu o meu texto. Tem que pagar ECAD, direito autoral. Então, nessa brincadeira, sobrou o que sobra em qualquer empreendimento comercial. 20%. Quando você tem um lucro de 20%, você tem um negócio que vale a pena. Tá? Então, vamos lá. Aí, aqui é o que eu fiz, o lance. Olha lá, se uma empresa tem de pagar, é um exemplo só, 1 milhão de imposto de renda, ela pode investir 40. Tá? E pode ser via doação ou patrocínio. Doação, ela dá o dinheiro sem querer que o nome apareça. Se for patrocínio, aparece lá como apresentador, e você tem que ter um planejamento de mídia, de marketing, botando lá, você vai fazer esse projeto aqui, e aí depois ele vai ter um planejamento assim, cota ouro, cota prata, cota bronze, aí apoio, patrocínio. E lembrar uma coisa, que aqui em Brasília eu brigo todo dia. Quando você faz o espetáculo, não, eu não tive patrocínio. Teve. Ninguém levanta um espetáculo sem patrocínio. Senão, não faz. Porque o apoio da farmácia, o apoio do restaurante para você comer, você tem que converter isso em dinheiro. Quanto é que você ganhou de patrocínio? Toda vez que eu faço um curso, eu pergunto, ninguém mensura isso. E sem mensurar isso, você não sabe quanto custa o seu projeto. Você não ganhou, você teve patrocínio, sim. Você teve apoio.
E o apoio é dinheiro. Enquanto a gente não entender que tudo que se coloca no espetáculo tem que ser monetizado. Ah, não, eu não fiz nada. O Correio Brasiliense me deu 3 anúncios. Não te deu, não. Você pagou por ele. Ele te deu, mas quanto custou? Quanto você deixou de gastar aquilo? Sem aquilo, você não consegue estrear. Estou certa? Estamos certos, né, Serginho? A gente não monetiza o que é importante. Além do desconto de renda, o que o produtor tem? Exibição de marca. Isso aqui, a gente pode... exibição da sua marca, material de divulgação, realizar ações de relacionamento. O que ele pode ter em troca? Ele pode apresentar e botar lá umas ativações, bota uma foto lá com a biosintética lá de Anápolis, e aí você vai lá e tira foto. Você tira foto com as pessoas que vão assistir seu espetáculo, ver seu livro, vai lá ver a sua escola de dança, você ficou emocionado, aí tira a foto ali, sai lá a marca do cara, e a pessoa, todo mundo posta hoje na rede social, aí a marca dele está rodando. Tá? E, além disso, ele tem 10% dos ingressos para fazer as ações que ele quiser com os clientes. E as responsabilidades? O patrocinador não tem grandes responsabilidades, tem a responsabilidade de pagar. Na hora que ele entregou o dinheiro, ele recebe na mesma hora, a gente manda recibo, mas atualmente não precisa nem do recibo. O depósito dele é igual a gente pagar médico. Você paga o médico, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, está lá. Está lá a nota fiscal do médico, já está lá na sua pré-preenchida. É a mesma coisa. Quando ele vai fazer a declaração da empresa, já está lá, já aparece. Tá? Então, não tem responsabilidade. A responsabilidade ele não pode querer que a gente faça. Ele faz a gente querer, alguns. Ah, mas vocês podiam fazer um curso com isso. Não posso, não vou tirar dinheiro do projeto. E tem que saber uma coisa, vocês têm que ser firmes. Firmes na hora de conversar com o patrocinador. Não é porque ele está te dando dinheiro que ele é dono do projeto. Aliás, ele não é dono de nada. O dinheiro que ele está dando para você não é dele. O dinheiro que ele está dando para você é do Estado. Ele está pagando para o Estado. O Estado é que está me dando o benefício. Ele já recebeu o benefício. Na hora que ele pagou lá, ele já desconta. Se ele não quiser nem mais ir no teatro, o problema é dele. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que a gente já estou fechando aqui, o que não são consideradas vantagens indevidas? Isso é bom saber. Ações de programas de relacionamento, ampliação de divulgação da marca e de produto, de acessos a ensaios, visitas ou atividades vinculadas não diretamente ao produto, sempre que custeadas com verba adicional que cubra todos os custos da ação em valores de mercado. O problema dele, ele quer botar uma ativação, não vai tirar do meu projeto. O meu projeto não contempla ativação para ele. Agora, ele tem um espaço gratuito para fazer o que ele quiser dentro do hall do teatro, do lançamento, da exposição. E aí, fornecimento de serviços ou produtos pelo patrocinador. Isso aqui é uma coisa. Eu faço... Quem me patrocina é a Mafre, seguradora. Estou dando um exemplo. E aí eu tenho que contratar um seguro para o espetáculo. Nada impede que ele ganhe dinheiro com isso. Ele pode ser a minha seguradora, mas ele vai ter que provar que ele é mais barato do que as outras. Eu vou pegar e vou dizer, quer que eu faça o seguro pela Mafre? Fica vexame, né? Eu tenho um patrocinador, a Mafre, seja com o meu seguro da Sul América. Então, é melhor ele te dar, e ele vai te dar mais barato do que... Você pede os 3 orçamentos, e ele dá o mais barato e leva de volta inteiramente grátis e sem ser suborno ou benefício que não deve ser benefício. Tá? Aí a concessão de acesso a ensaios, apresentações, visita ou qualquer atividade associadas ou não ao projeto. Pode, ele vira assim, vem cá, eu quero uma apresentação só para a empresa. Eu quero concentrar os meus ingressos todos num dia de espetáculo. Eu quero fazer uma sessão fechada para mim. Pode. Só que ele vai ter que ter, eu vou ter que ter lá os 10% dos beneficiários é dele.
ele vai ter que aturar. Os 10%. Os da lei, da divulgação, eu posso botar em outro. Por quê? Porque a questão de, em todos os espetáculos, terem pessoas de baixa renda, que não vão ao teatro, beneficiários da cultura brasileira, é porque ele tem que estar junto com quem está pagando. Eu não tenho que trancar os beneficiários sozinhos. Tá? Ele vai lá, vai ter a noite badalada, 10% dos estudantes, professores, vão estar lá no meio, dos artistas famosos, sem o menor problema. Tá? Ah lá. E a pessoa jurídica, como patrocinar, já falamos sobre isso. Pessoa física é a mesma coisa, tá? Pessoa física é igualzinho. A diferença é que ele talvez não ganhe mas você vai dar uns convites para ele, dá um convite, ele tem direito a um par de ingressos. Você tem que ver quem foi teu patrocinador, o que você vai fazer. Dependendo, você tem um patrocinador rico que te deu 200 mil. Tem casos. Tá, pessoa física. Aí, gente, o nome da minha empresa é Dom Cultural, Sheila Aragão Projetos, e eu estou às ordens para o que vocês quiserem. Agradeço profundamente. Obrigada. Gratidão total. E vamos defender a lei. E tudo arrumado, quando tudo se junta, o projeto fica redondinho e a gente consegue vender melhor.